Olá pessoal, bom dia. Pessoal, estou gravando este vídeo com o objetivo de ajudá-los a resolver a situação de aprendizagem 1 que eu enviei a vocês. E há três maneiras pelas quais você pode se aproveitar desse vídeo. A primeira maneira é você só ouvindo. E se você fizer isso, você vai conseguir guardar 20% daquilo que eu estou dizendo. A segunda maneira é ouvindo e vendo. E se você fizer isso, você vai guardar 80% daquilo que eu estou dizendo. E a terceira maneira é você ouvir e ver professor bonito como eu falando. Neste caso, você vai guardar 100% daquilo que você está ouvindo e vendo. Portanto, prestem muita atenção no que eu passo a dizer nos próximos minutos. Vocês se lembram que, quando estudamos a Idade Média, afirmamos que três coisas marcaram o final da Idade Média. A primeira coisa foi o advento das grandes guerras. Os países, ou os territórios, mais especificamente dizendo, entraram em conflito entre si. Um dos exemplos é a guerra entre a Inglaterra e França, denominada Guerra dos 100 Anos, mas que na verdade durou mais do que 100 anos. Uma segunda grande mudança foi a fome. Você se lembra que, em virtude do desgaste do território, de secas em determinados momentos ou de inundações periódicas, houve um período de seca, e a seca gera a fome. A fome gera a desnutrição, e a desnutrição gera vulnerabilidade. Olha, uma palavra nova aí para vocês pesquisarem no dicionário, se é que não sabem. Gera a vulnerabilidade para com as doenças. Então, vejam bem vocês, estas coisas aconteceram no final da Idade Média. Mas uma terceira coisa também, e essa tem uma relação muito próxima com os nossos dias, foi a Grande Peste. Vocês se lembram que no final da Idade Média houve uma grande peste. Cerca de um terço da população mundial ela morreu. Então, essas três coisas, as grandes guerras, a fome e a grande peste, elas caracterizaram o final da Idade Média e, consecutivamente, levaram a profundas transformações, especialmente a transformação de mentalidade. Eu gostaria de falar um pouco sobre o Renascimento, um fato marcante da Idade Moderna. E para que vocês entendam, eu vou fazer uma comparação entre alguns aspectos da Idade Média e da Idade Moderna. O primeiro aspecto é a sociedade. Como era a sociedade na Idade Média e como passou a ser na Idade Moderna. Vocês se lembram que na Idade Média a sociedade estava dividida em três estados. O primeiro estado, representado pelo clero, o segundo estado, representado pela nobreza, e o terceiro estado, representado pelos servos. Esta sociedade era uma sociedade fechada. Não havia mobilidade social, com raras exceções. Afirmamos, em mais uma palavra nova, que esta sociedade era hermética. Lentamente, com esse processo de transformação ocorrido no final da Idade Média e ao longo da Idade Moderna, esta ordem hermética, fechada, deixou de existir. Especialmente uma nova classe surgida no final da Idade Média, a burguesia, começou a ganhar espaços sociais e espaços de participação política. Este último, participação política, vamos estudar mais especificamente nas três grandes revoluções burguesas. O segundo aspecto comparativo é entre o modo de vida. Como era o modo de vida na Idade Média e como passou a ser na Idade Moderna.
O modo de vida na Idade Média ele valorizava o coletivismo, ou seja, cada classe social desempenhava o seu papel. Por exemplo, o clero estava encarregado de orar e zelar pela salvação das almas. A nobreza estava encarregada de fazer a guerra e cuidar da segurança do sistema feudal. E os servos estavam encarregados de trabalhar a terra para o seu próprio sustento, sustento da sua família e sustento das demais classes sociais. Como passou a ser na Idade Moderna. Vocês se lembram que com o surgimento da burguesia ocorreu o advento do comércio. E quando ocorreu o advento do comércio, com o seu desenvolvimento, reis e burgueses se uniram. E o Estado passou a participar mais da economia. E essa participação do Estado na economia, tanto nos limites dos estados que passaram a ter fronteiras definidas, quanto em outros territórios descobertos ou colonizados quando das grandes navegações, passou a ocorrer a disputa de mercados. E com a disputa de mercados, a concorrência. E com a concorrência, o lucro. E, portanto, houve uma mudança no modo de vida. Em lugar do coletivismo, as pessoas passaram a valorizar a capacidade de competição. Outro ponto muito importante diz respeito à religião. Observe que uma das classes sociais, a que estava no topo da pirâmide social, era o clero. Portanto, na Idade Média valorizava-se a religião, valorizava-se a obediência do homem à igreja, valorizava-se os valores, e valorizava os valores é redundante, mas valorizavam-se os conceitos ou os preceitos do cristianismo. O homem aprendia que ele deveria obedecer à ordem social instituída, ele deveria se submeter à ordem feudal, ele deveria aceitar passivamente todas as imposições que lhes eram feitas. Agora observem na Idade Moderna as transformações que se deram. O homem desenvolveu uma crença em si mesmo. O homem passou a acreditar na sua capacidade de vencer sozinho todas as dificuldades. O homem passou a se achar capaz de encontrar soluções racionais para todos os problemas. E então o homem passou a ser caracterizado pelo individualismo, o que importa é ele individualmente, passou a ser caracterizado pela ambição e passou a ser caracterizado pela rebeldia. Em relação aos valores culturais e ideológicos. O primeiro valor cultural que existia na Idade Média e mudou profundamente na Idade Moderna foi em relação à concepção de mundo. A concepção de mundo na Idade Média era teocêntrica, ou seja, o mundo estava centrado em Deus. E a igreja dava a última palavra em todas as coisas. Já na Idade Moderna passou a ser o antropocentrismo, ou seja, tudo está centrado no homem. O homem é a medida de todas as coisas e pertencem ao homem todas as realizações. Um outro aspecto relacionado aos valores culturais e ideológicos é a fé. Na Idade Média valorizava-se a fé. Todas as coisas deveriam ser recebidas e aceitas pela fé sem questionamentos. Na Idade Moderna passou-se a valorizar a razão, ou seja, todas as coisas devem ser explicadas através da razão. E aqui observe, passou a se desenvolver o pensamento científico. Só é verdadeiro aquilo que pode ser provado. Ainda em relação aos valores culturais e ideológicos, está o coletivismo e a fraternidade. Valorizavam-se na Idade Média o coletivismo e a fraternidade. As pessoas deveriam viver pensando no bem de todos
e não em seus próprios interesses e objetivos. Observe que na Idade Moderna, em vez do coletivismo e da fraternidade, passou-se a valorizar o individualismo, ou seja, as diferenças individuais de homens livres, elas passam a ser reconhecidas e aceitas. E os homens passam a ter as suas opiniões recebidas e valorizadas. Notem vocês que as grandes transformações foram provocadas ou tiveram como molas propulsoras três grandes acontecimentos. E de fato são estes acontecimentos que provocam mudanças em todas as épocas. Lá, na Idade Moderna, foram as grandes guerras, foi a fome e foi a peste negra que dizimou cerca de 1/3 da população. Mas para você comparar os dias antigos com os dias atuais, é importante se perguntar nesse momento: que transformações políticas, econômicas e sociais poderão ser percebidas depois que o mundo passar por essa grande crise provocada por essa grande contaminação do Covid-19? Essa é uma pergunta para os meus alunos inteligentes, sábios e espertos do 8º A responderem. Um beijo, pessoal. Até a próxima aula.